Ahmed Zogby, bem-vindo ao Roteirices. Uma honra receber você aqui para falar de literatura. Eu nem sei se é exatamente árabe, Palestina, Oriente Médio. Você vai explicar depois aí, falar um pouquinho sobre a editora Tabla, que se notabiliza pela publicação de obras de autores daquela região. Como é que isso se mistura com o Brasil, o momento atual, uma literatura, algumas com publicações de décadas atrás, mas que se mostram hiper atualizadas, né, de vanguarda total. Mas antes de falar sobre tudo isso, eu vou pedir para você se apresentar. Quem é Ahmed Zogby? Claro. Carlos Alberto, muito obrigado pelo convite. Para mim é uma felicidade participar. Eu conheci você aqui em outra circunstância e fico muito feliz pelo convite. Muito obrigado. Eu nasci em São Paulo em 1962. Sou filho de imigrantes libaneses. Meu pai era um camponês que veio do Líbano em 1950. Minha mãe também, uma camponesa, todos os dois da região do Vale do Bekaa, no Líbano. E a minha mãe chegou em 56, mais ou menos. Quer dizer, é uma data ainda não muito precisa, né? Mas os depoimentos dela são de que mais ou menos foi nesse período. Eu sou o segundo filho, na verdade, sou o terceiro, minha mãe perde o primeiro filho, de 4 filhos desse casamento do meu pai. Meu pai é casado 2 vezes. E eu tenho uma irmã do primeiro casamento do meu pai. Eu fiz a graduação, eu estudei quase a vida toda em escola pública, fiz a graduação em História, comecei em Ouro Preto, transferi para a Unicamp, depois para a USP, e resolvi mudar de curso, que já no finalzinho do meu curso de História, eu fui fazer Letras. E aí, no curso de Letras, eu tomei contato com esse autor, com Ghassan Kanafani. Só existia uma obra traduzida para o português, que era uma tradução indireta, era uma tradução do inglês para o português, que é publicado pela Brasiliense, pela editora Brasiliense. E o título é Contos Palestinos. Mas não havia nada publicado. Eu tinha a intenção de fazer, eu fiz o curso de árabe e português, né, na USP, e eu tinha a intenção de fazer o meu mestrado, e no contato que eu tive com o professor que iria me orientar, ele me sugeriu, então, já que ele viu que eu tinha interesse em estudar a obra do Ghassan Kanafani, ele sugeriu que eu me dedicasse à tradução da obra desse autor. Só que eu não tinha um domínio da língua árabe escrita, né, porque eu não sei se você sabe, o árabe são 2 línguas, né? A língua escrita e a língua falada. Eu não tinha um domínio completo para poder fazer a tradução, então eu contei com o auxílio de professores particulares. Eu tive uma professora particular, que eu estudava o árabe com ela, Najar, uma iraquiana refugiada. Na verdade, ela escapou lá da ocupação, né, da invasão do território iraquiano pelos Estados Unidos, e se instalou aqui no Brasil. E ela me ajudou bastante na tradução dessa obra, mas da obra que era a obra que eu queria estudar no meu mestrado. Mas antes de você avançar, Ahmed, você falava árabe em casa? Seus pais vieram? Sim. Fala só um pouquinho. Eles vieram claro. Por quê? Qual foi a circunstância que os impeliu a ir para o Brasil? Meu pai, em 1950, era um período que o Líbano passava por... Aliás, o Líbano passa por dificuldades há muitos anos, né? Assim, ele teve o seu momento áureo, que foi no final da década de 60, começo da década de 70, que o Líbano foi chamado de Suíça do Oriente, né? Porque era o local dos bancos que recebiam os petrodólares, né? Mas na década de 50, o Líbano vivia uma situação econômica difícil. Aí meu pai migra para o Brasil com a intenção, ele tinha se separado da esposa e resolveu vir para o Brasil na tentativa de encontrar uma vida melhor, né? Tinha parentes no Brasil? Não tinha, não. Ele tinha amigos aqui no Brasil. Eu tenho umas histórias que, em algum momento, eu te conto que são de como as coisas aconteceram na vida do meu pai. E tal. E aí ele chega aqui no Brasil, ele começa a trabalhar como mascate,
e tem dificuldades com a língua, né? Não falava o português e tal. Mas aí ele consegue se estabelecer no Brasil, vai para o Paraná, vive um tempo no Paraná, volta para São Paulo, e meu avô, que conhecia meu pai, resolve, então, enviar minha mãe para se casar com meu pai, que é da mesma família, mas são primos distantes, né? Assim, a minha mãe também é família Zogby, só que eles são de cidades diferentes e são primos distantes, assim. Aí eles acabam se casando, quer dizer, quase por procuração, né? E aí se instala aqui no Brasil, nasce o primeiro filho, eles perdem o primeiro filho, nasce o segundo filho, aí tem esses 4 filhos aí. Então, meu pai começa com a vida de comerciante e passa por várias atividades, né? Ele desenvolve várias atividades, desde mascate até... ele trabalhou em hotel, ele teve um hotel, assim, ele foi galgando mesmo, teve um açougue, teve loja de móveis, até se estabelecer como uma espécie de liderança política na verdade, liderança político-religiosa, né? Porque ele se envolve com a política religiosa do islamismo no Brasil. Então, ele foi presidente de associação islâmica e ele morreu como presidente da Federação das Associações Muçulmanas no Brasil. Eu não sei se era essa a resposta que você desejava para essa pergunta. Você teve uma criação, você então é muçulmano, teve uma criação religiosa, de frequentar a mesquita, tudo? Sim, sim. Eu diria que eu sou de cultura islâmica, né? Porque a religião é uma cultura nesse caso. E aí a gente só falava em árabe em casa. Na verdade, a gente falava em português e minha mãe só falava em árabe com a gente, né? E meu pai misturava bastante a língua, mas a minha mãe sempre falou em árabe. Então, o árabe falado, para nós, foi muito tranquilo. A gente foi levando a vida falando em árabe dentro de casa. Mas, além disso, quer dizer, somado a isso, a gente também tinha aula de professores particulares. Tanto é que, quando eu disse que estudei a maior parte da vida em escola pública, é que no primário, naquela época se chamava primário, do 1º ao 4º ano, eu estudei em escola, o 1º e 2º ano em escola islâmica. No 3º e 4º ano, eu fui estudar numa escola cujo dono era uma figura árabe. Ele era um egípcio e tinha aula de árabe na nossa grade curricular. E por conta disso, então, eu tenho contato com o árabe falado, principalmente dentro de casa, e na escola o básico do árabe clássico. Bom, aí você chega na idade adulta e surge essa possibilidade aí de fazer a tradução, mas antes de falar do Gassan, qual foi o impacto que essa primeira obra dele que você leu teve na sua vida? Então, eu conheci a obra do Kanafani nesse livro que foi publicado aqui no Brasil, que é Contos Palestinos. Aliás, é muito difícil de encontrar, porque é da Brasiliense, não foi reeditado, e agora a Tabla fez esse favor de publicar esses outros. Então, eu tomei o primeiro contato, eu creio que também foi... Eu não me lembro, para ser sincero, Carlos Alberto, eu não me lembro qual foi o conto que mais me impactou na obra. Eu sei que me impactei pela história desse autor e pela força, né, da narrativa. E eu acho que foi Terra das Laranjas Tristes, que era um conto que tinha ali. Mas aí eu comecei a me interessar, basicamente, pelo trabalho inovador dele como escritor, porque ele demonstra ser uma figura muito preparada para escrever literatura. E aí eu tomei contato com um professor da universidade de um conto dele que fazia esses experimentos, que é O Que Lhes Restou, que é a outra tradução que eu fiz do Kanafani. Então, só para situar, Carlos Alberto, eu nunca pretendi ser um tradutor. Eu não me considero um tradutor, para ser exato. Eu não tenho domínio da língua árabe. Agora, eu sigo uma escola de tradução que possibilita, que permite você, mesmo não tendo domínio da língua original, você dialogar com o autor a partir de um aprofundamento, quando você se aprofunda na obra desse autor, na biografia desse autor e nos leitores
leitores desse autor, né, os comentadores desse autor, e de certa forma, fazendo um trabalho de cotejamento, você consegue trair com menos dor, né? Porque a palavra tradução também tem a mesma raiz de traição, né? Então, é o que o Walter Benjamin dizia, né, do tradutor. O tradutor é um traidor, né? Então, dava conta disso, dava conta de fazer essa tradução, mas a intenção não era de publicação. A intenção era para o mestrado. Era para o mestrado, porque uma banca não teria condições, por exemplo, na USP, de avaliar a minha dissertação com apenas os comentários que eu fizesse desse autor. Eles teriam que ler a obra para fazer a arguição, né? Então, eu tive que traduzir para oferecer para a banca subsídio para que ela pudesse avaliar a minha dissertação. Então, meu objetivo inicial da dissertação era a análise dessa obra desse autor, que é O que lhes restou. Porque a obra, essa novela, O que lhes restou, que é de 65, é uma obra voltada para essa experimentação do autor. Então, ele já tinha publicado em 63 o Homens ao Sol, e em 65 ele resolve, então, colocar em prática tudo aquilo que ele vinha estudando e refletindo no campo da literatura. Ele estava lendo muitos autores ocidentais. Ele estava lendo, por conta do curso dele, porque o Kanafani foi formado em letras, né, em Damasco. E ele estava lendo James Joyce, ele estava lendo Virginia Woolf, ele estava lendo, sobretudo, para esse romance, um norte-americano, um estadunidense, que é o Faulkner. Então, no O que lhes restou, você vai ter uma forte presença da literatura do Faulkner. Então, vou fazer um parênteses aqui. Sim, claro. Que a gente está falando, mas ninguém no Brasil, fora você, eu e os leitores da Tábua, sabem quem é o Ghassan Kanafani. Claro. Então, eu vou te dar um depoimento aqui. Como é que eu ouvi falar do Kanafani pela primeira vez? Eu estava trabalhando no governo até há pouco tempo e eu fui ao Egito numa operação com a FAB para resgatar os brasileiros palestinos que estavam ali na faixa de Gaza, Israel bombardeando. Então, eu fui no primeiro voo que levou ajuda humanitária. Fizemos uma escala em Roma, trocamos de avião e o avião pousou, esqueci o nome agora, Al-Arif, que é meio na fronteira ali com Gaza e Egito, uma cidadezinha, uma pista de pouso praticamente, não tem torre de controle, tem uma torre, mas ela não está operacional, então os pilotos usam uma frequência de rádio para se comunicar entre eles, para poder fazer o pouso. O avião pousou, estava o pessoal lá do Crescente Vermelho, pegou aquela primeira doação e levou, e a ideia era ficar baseado no Cairo até que Israel autorizasse a saída da primeira leva de brasileiros palestinos. Ficamos 15 dias lá no Cairo, não autorizaram, eu acabei voltando para o Brasil, e esse avião acabou indo para Jordânia. A primeira leva de brasileiros que estavam lá em Gaza saiu pela Jordânia, num voo. E eu estava um dia lá no hotel assistindo a Al Jazeera, né, que tinha uma cobertura, tem, né, uma cobertura impressionante, né, eles têm gente lá no terreno, e aí teve um programa sobre o Ghassan Kanafani, com imagens. Depois eu vou tentar colocar o link aqui nas informações do episódio dessa reportagem, em que ele conta a história do Kanafani. Ele é palestino, né? Mas agora eu estou em dúvida se ele já nasceu no exílio, né? Já nasceu. Não. Ele nasceu em Aca. Isso. Que porque você sabe que. Não, esse é o gancho, agora que eu mostrei como é que eu conheci. Fiquei estarrecido com a história desse cara e a forma como ele morreu. E aí vai ter um monte de spoiler aqui. Se você não leu nada do Ghassan Kanafani, pare, entre no site da Editora Tábua, encomende, leia os livros do Ghassan Kanafani e volta para assistir, que vai ser muito mais legal. Ou se você não se incomoda, escuta agora, porque vai ser brilhante também, porque a história dele é fantástica. Então vamos mergulhar agora no Ghassan Kanafani. Aí a gente volta para a tradução. Tá bem, tá joia. Então, antes disso, deixa eu só dizer por que eu me interessei pelo Kanafani. E aí, de alguma forma, amarra a introdução da nossa conversa com o desdobramento que vai ser agora.
a causa palestina e a questão da Palestina está presente na minha vida desde que eu nasci. Então, meu pai, ainda que não fosse uma pessoa letrada, meu pai terminou, assim, ele saiu de lá do Líbano mal concluído o 4º ano primário, né? Mas ele era uma figura muito politizada. Meu pai, como quase todos os árabes, foi um nacionalista árabe, foi um nasserista, por assim dizer. E então, assim, a questão palestina Nasser, só para a estava... gente pontuar, era o presidente egípcio, né, Exatamente. que foi Que morreu em assassinado. 1970. Não, ele morreu em 70. Não, Nasser, desculpa, o Nasser. Sadat é que foi assassinado. Sadat que foi assassinado, exatamente. Ele morreu em 70, e aí, assim, quase todos os árabes eram nacionalistas e nasseristas, né? Então, mas a questão palestina estava presente nas conversas que meu pai tinha com parentes, pessoas que vinham visitar. Então, isso quando eu chego na universidade eu já tinha interesse. Então, quando eu fui pesquisar para saber o que eu faria para o meu mestrado, uma hoje escritora chamada Leila Guinter, que estudava na USP comigo naquela época, me sugeriu esse autor. Falou assim, pô, pesquisa esse autor aqui, esse autor me parece ser muito interessante. E ela que me sugeriu, inclusive, a novela, O Que Lhes Restou. E aí comecei a me envolver com isso, comecei a ler tudo que vinha para minha mão sobre o Kanafani e fiquei empolgadíssimo. Bom, o Kanafani, ele nasce em 1936 na região, na cidade de Aca, que é hoje renominada como Acre, porque você sabe que os sionistas renomearam, e aí tem a ver com arquivos também, né? Porque eles são responsáveis por aquilo que vai ficar para a memória, né? Então, eles apagaram a memória palestina e colocaram no lugar uma nova memória a ser cultuada, que é esse novo Estado, o Estado de Israel. E aí, então, ele nasce em Acre em 1936, e com 12 anos, ele e a família, em 48, são expulsos da região e eles se estabelecem no Líbano, no sul do Líbano. Ele, com 16 anos, é nomeado professor da UNRWA. É impressionante, é impressionante. E ele vai fazer... A UNRWA, para quem não conhece? É um órgão da ONU dedicado a auxílio a refugiados palestinos. E aí ele vai dar aula no Kuwait, mas antes disso, quer dizer, ele vai dar aula no Kuwait com 16 anos e volta para o Líbano depois de um certo tempo, eu não tenho certeza que ano foi, mas ele vai fazer o seu curso de letras em Damasco, na Síria, onde ele toma contato com uma figura que foi fundamental para a vida dele, que é o Jorge Habash. Jorge Habash foi uma liderança política comunista e importantíssimo na história dos países do Oriente Médio, porque ele era, de certa forma, um comunista que pensava o mundo árabe, não pensava apenas uma região. Ele era palestino, a propósito. E ele é o responsável pela fundação do partido, né? O partido A Frente Popular para a Libertação da Palestina, que é o partido que o Kanafani se inseriu. Então, na década de 60, no começo da década de 60, Kanafani passa a escrever o seu trabalho literário. Ele já era jornalista, ele já atuava nos principais jornais de esquerda, tanto do Líbano como da região ali da Síria, e em 60 ele resolve, então, se dedicar a escrever literatura, a fazer literatura. Ele começa com contos e desenvolve essas 4 novelas que são as mais conhecidas, né? Que a Tabla, inclusive, acaba por publicar as 4 novelas dele. São contos um pouco mais extensos, e ele começa em 63 com Homens ao Sol, que é o grande trabalho dele, né? Que é, de certa forma, um trabalho que não é um reflexo da realidade, mas reflete sobre a Palestina. E ele é abordado por vários teóricos da literatura, e ele traz uma contribuição enorme para um debate que vai se estabelecer justamente por um conceito criado por ele, que é a chamada literatura de resistência. Ok? Então, ele pensa a literatura palestina como uma literatura inevitavelmente de resistência.
uma literatura envolvida com aquilo que a cerca, que é o mundo palestino. E é só lendo para ter essa noção clara de como ele consegue lidar com isso e de que modo ele consegue realizar essas reflexões que ele vinha produzindo. Eu acho que é isso. Eu tenho muito essa mais. É a primeira parte. Vamos falar a história dele. Ele tem uma militância enorme, é uma pessoa dura, né? O vídeo que eu assisti, em que tem entrevistas dele, ele não... Pergunta, ele questiona assim, mas que pergunta é essa que você está falando? Não, essa entrevista é um clássico. Sentido. Não, essa entrevista é um clássico. Ela está no YouTube. Eu recomendo que todos que estejam aqui ouvindo, que não conheçam, tem que assistir essa entrevista, porque é um jornalista australiano que vai ao Líbano, no escritório dele, para fazer essa entrevista. Mas vamos lá, vamos voltar um pouco para tentar compreender esse autor. Então, assim, e o que ele incomodava, né? Que levou ao final dele, né? Então, isso é o mais importante, eu acho. Né? Eu só não sei as motivações, mas de qualquer forma, vamos chegar nisso. Não precisa, na verdade, né? Na verdade, não, as motivações dele. Sim, né? Não dos assassinos. Encaminhar, não os assassinos. Não, os assassinos a gente sabe. Mas, enfim, o Kanafani, um dos seus biógrafos, afirma que o Kanafani nunca mais conseguiu comemorar o seu aniversário porque, quando ele completa 12 anos, ele tem a perna quebrada. Ele quebra a perna. E, nesse mesmo ano, ele é obrigado a sair da Palestina. Então, ele resolve... Ele nasceu em 9 de abril, 8 de abril. Acho que é 8 de abril, de 1936. Ele nunca mais comemorou o seu aniversário. E se muda para o Líbano com uma tristeza enorme. Ele não aceita isso desde adolescente. E ele é essa figura que você acabou de descrever justamente porque ele não via alegria em nada. Né? Assim, ele tem os filhos, tem até um fato interessante, que a sobrinha dele que morre com ele, e a gente já conta essa história, um dia pergunta para ele assim: tio, você escreve tão bem, por que você não abandona a política e se dedica só à literatura? Ele disse: minha filha, uma coisa está imbricada com a outra, assim, não dá para pensar as coisas separadas. A minha literatura só existe por conta da política, entendeu? Então, assim, eu não tenho como escapar disso. Então, as minhas duas vidas se unem, né, naquilo que é a minha militância política e naquilo que é a minha literatura produzida. Então, ele é uma figura dura, ele é uma figura muito, muito ciente daquilo que acontece, ele não tem dúvidas sobre as suas motivações, sobre aquilo que ele se dedica. Enfim, tudo para dizer que, de modo resumido, ele é uma figura importante na dirigência política, né? Então, ele vai fazer parte dos principais jornais de esquerda. Quando ele se filia à Frente Popular, ele é o diretor responsável pelo jornal da Frente Popular, Al-Hadaf, perdão, e ele dedica a vida a isso aí. Quer dizer, essa entrevista, aí a gente volta para a entrevista, essa entrevista esclarece muito bem o modo como ele consegue ter uma visão clara do que acontece ao redor dele. O jornalista pergunta para ele assim: vocês não podem se sentar para conversar? Ele fala: nós quem? Assim, não, vocês palestinos e os israelenses, conversar sobre o quê? Aí o cara fala assim: sobre uma possibilidade de paz. Ele fala: paz? Negociação de paz? Vocês têm que tentar negociar para chegar à paz. Você tem que conversar. Ele falou assim: é a conversa entre o pescoço e a espada. O que você está me sugerindo é a conversa entre o pescoço e a espada. Não tem conversa. Né? Então, assim, aquela entrevista revela muito mais do que um ensaio sobre o problema. E é uma entrevista de menos de 15 minutos. Né? Assim, eu fiquei impressionado assim, como ele desconstrói o entrevistador. Completamente. Enfim, e aí ele passa a ser um perigo. Ele passa a ser um perigo pelos textos dele, não só pelo jornalista, mas por aquilo que a literatura dele consegue revelar. Porque, de alguma forma, a literatura dá conta... Olha, eu vou reproduzir um amigo meu, Ronaldo
Pereira, que é professor da Universidade Federal de Juiz de Fora. O que ele comentou sobre o livro, ele disse assim, cara, o Ilan Pappé leva 400 páginas para falar de uma coisa que o Kanafani, em 40, conseguiu dar conta, quando ele leu O Retorno à Haifa. Assim, a literatura tem esse poder de condensar e de transmitir aquilo que se deseja a partir de uma linguagem muito mais eficaz do que a linguagem científica, por exemplo. Então, isso configura o perigo que o Kanafani oferece à força política do sionismo. Veja, tem um jornal que publicou, quando ele morre, publicou uma frase que ficou marcada, assim, virou quase que um clássico quando se fala de Kanafani. Kanafani nunca disparou um tiro. Sua arma eram suas canetas esferográficas. Então, o Kanafani era um perigo enorme para os sionistas, assim como são aqueles que o sionismo hoje vem eliminando. Que também, outro dia eu ouvi uma entrevista interessante em algum podcast, que eles escolhem quem eles vão deixar viver. Exato. Foi o Arafat, deixaram-lhe viver, que hoje estão matando pontualmente, né, na casa, no prédio, eles matam quem eles querem em qualquer lugar do mundo, mas eles permitem viver aqueles que interessam, até a hora que deixa de ser interessante. Exatamente. Eu vou só para ilustrar, não se trata de eliminar uma vida, mas demonstra mais ou menos isso que você acabou de afirmar. A gente estava tentando trazer para aqui, para a Federal de Sergipe, um autor do teatro, um ator, um diretor e pesquisador do teatro. Olha que interessante, ele é palestino e ele é de Belém. O nome dele é Hamza. E ele vem estudando o teatro do oprimido. E aí ele foi tentar, então, o visto para vir para o Brasil, porque ele recebeu uma carta de chamada para vir para o Brasil, para fazer uma série de palestras aqui no Brasil, não se resumiria apenas a Sergipe. E ele simplesmente teve o visto negado e ele está preso. Preso solto, né? Quer dizer, ele não está numa prisão. Mas ele foi informado de que ele está preso. A pergunta foi, você está preso por qual motivo? O que eles alegam para você? Nada. Ele mora onde? Assim, ele mora em Belém, Bethlehem, na Palestina. Tá bom. Do lado palestino. Do lado palestino. Ele simplesmente está preso. Porque quem dá o visto é Israel. Ele não sabe, não. Ele pode fazer o pedido de visto saindo pela Jordânia. Eu acho que é a autoridade palestina quem oferece o visto. Mas eu não tenho certeza, eu estou aqui falando sem ter certeza. O fato é que ele vive uma vida kafkiana. Assim, ele é o Joseph K., que está preso sem saber exatamente por que está preso. E isso demonstra que, veja, essa figura certamente revelaria um monte de coisa que não interessam às forças israelenses, naturalmente. Então, eles promoveram essa prisão, sei lá como chamar essa prisão, né? Abstrata. São vários níveis, né? Porque você pode não dar o visto, ele fica lá, e se tem um jornalista transmitindo, você joga um drone onde estão os jornalistas, né? Porque estão revelando coisas que não interessam. Pois é, e hoje está tudo permitido, né? Assim, os caras estão fazendo o que querem e acabou, as coisas não tem mais o que... Como sempre, né? Na verdade, não teve muita mudança, porque sempre assassinatos ao redor do mundo e eu nunca vi ninguém ser punido. Olha, você me alertou para esse equívoco aqui. É como sempre, isso não é de agora. A diferença é apenas a velocidade. Então, a diferença para o apagamento dos palestinos promovida pelo governo de direita e aquele pretenso governo do sionismo de esquerda é apenas o tempo, a velocidade com que se pratica o projeto, se aplica o projeto, percebe? Então, assim, não há muita diferença entre o governo do Shimon Peres e o governo do Benjamin Netanyahu, a não ser o tempo que se leva para promover, para colocar em prática um projeto. Essa é a única diferença, mas você tem toda a razão, isso é desde sempre. Enfim.
Mas vamos voltar então para o Kanafani. Ele vai nesse crescendo, um incômodo cada vez maior, até que E ele decidem. se mostra. Então, você, na conversa que a gente teve um pouco antes aqui, e um pouco do que você acabou de contar da sua história da descoberta do Kanafani, essa descoberta que você teve do Kanafani revela muito, talvez, o motivo pelo qual ele era uma figura que estava no alvo. Ele é amado pelos palestinos. Ele é idolatrado por todo o povo árabe. No Líbano, na Síria, no Iraque, na Jordânia, no Egito, os leitores da literatura árabe adoram Kanafani, adoram. Isso eu acho que preocupou as forças sionistas, porque ele era uma voz ouvida. E ele tinha uma qualidade assim, quase assustadora, assim, porque era um homem envolvido com a prática política, com a militância política, que tinha tempo ainda para escrever em altíssima qualidade. Os seus contos são de altíssima qualidade. Olha, tem um texto, talvez o autor que mais tenha discutido o Kanafani da literatura árabe seja o Elias Khoury. É um escritor libanês que morreu o ano passado. Acho que foi o ano passado que ele morreu. Triste a morte dele, porque ele era um grande escritor. Ele é autor de alguns livros publicados no Brasil. Meu Nome é Adam, Porta do Sol, que é o livro mais importante dele. Ele faz o Porta do Sol na forma de um diálogo com Kanafani. No fundo, ele está dialogando. Se você ler esse livro, você vai perceber que ele está dialogando com Kanafani. Então, eu acho que, respondendo a sua pergunta, eu acho que o perigo que ele oferecia ao sionismo era justamente sua eloquência. Era uma eloquência de alguém muito preparado para escrever o que escrevia. Eu aqui fazendo propaganda inútil, porque é importante ler esse autor para ver o quanto ele consegue dar conta de transmitir aquilo que ele desejava, né? E ele veja, é a questão que envolve 1948. Porque você havia também me feito uma pergunta se ele pode ser considerado literatura árabe ou literatura palestina. Ele é literatura árabe, sem dúvida nenhuma, porque ele escreve na língua árabe, e ele é literatura palestina porque, apesar dele ser um refugiado, ele está tratando da Palestina em todos os seus romances, todos os seus contos, todas as suas novelas, no teatro que ele produziu. E o que deixa muito claro é que até um autor que não se debruçou muito sobre a literatura árabe, que é o caso do Edward Said, tem um ensaio dedicado não ao Kanafani, mas à chamada literatura árabe pós-48. E nesse ensaio, ele apresenta um trecho na abertura do Homens ao Sol para demonstrar a grandeza da escrita desse autor, a capacidade que ele tem de lidar com a linguagem para debater, refletir um tema que é caríssimo para esse povo, que é a expulsão, que é o refúgio, o refugiado, e é o exílio. Então, que são temas importantes para o Edward Said. O Edward Said dedica boa parte da sua escrita à questão do exílio, e vê no Kanafani aquele que consegue responder às questões que ele elabora, e nesse ensaio que está no Reflexões sobre o Exílio, que não está publicado no Brasil, é uma seleção de ensaios, né? O livro completo é só na edição original. E ali ele debate a importância do Kanafani. Vamos fazer um outro parênteses aqui, que você menciona 48, né? O Kanafani tinha 12 anos. Exatamente. Perna recém-quebrada e tem que sair. Eu acho que é importante a gente falar desse momento. 1948, o que é 48? O que é a Nakba? A catástrofe? Isso daí é uma palavra central em tudo que está acontecendo, né? Os palestinos são expulsos logo depois da criação do Estado de Israel. Isso eu estou me valendo aqui dos livros lá do Ilan Pappé, lá que ele foi aos arquivos israelenses mostrando como é que a rede de inteligência
de Israel mapeou todas as aldeias, eles sabiam quantas pessoas moravam em cada casa, quantos cômodos tinha cada casa. Então, quando chegou o momento, as milícias terroristas foram para cima, já havia uma série de conflitos, né, acontecendo, de expulsões, coisa que acontece até hoje, né? Você tem lá aquelas milícias terroristas de judeus que entram nas aldeias e matam as pessoas e fazem as maiores barbaridades, sequestram, torturam, e naquele momento eles são expulsos, me corrija aí, 800 mil palestinos. Quase 800 mil, 720 mil é o que foi declarado, mas certamente é mais do que isso. E massacres e tal. Então, ficou conhecido como a Nakba, essa expulsão forçada, né? Lógico, expulsão sempre é forçada, né? Mas é um momento na história da humanidade, né? Esse 1948, que também tentam reescrever a todo momento. Queria que você falasse um pouquinho sobre a Nakba de 48, que legado é esse, né? Que fica. Olha só, porque você acabou de descrever, em poucas palavras, exatamente o que foi a Nakba, né? Foi a expulsão do povo palestino, foi a ocupação do seu território, foi o roubo de suas terras, ok? Eu acho que assim, eu não acrescentaria muita coisa, a não ser a reflexão produzida primeiro pelo Eduardo Said e depois pelo Elias Khoury, dois autores que eu acabei de... E você me deu a oportunidade para apresentar essas reflexões. A Nakba, ou a palavra tragédia, se a gente vamos partir da palavra tragédia para o que a gente entende na língua portuguesa, né? A catástrofe, desculpe. A palavra catástrofe está muito ligada a fenômenos naturais. Então, sempre que a gente fala aqui no Brasil, ou em Portugal, ou qualquer país de língua portuguesa, usa essa palavra catástrofe, vem imediatamente à nossa mente a ideia de um fenômeno natural, um terremoto, um maremoto, uma enchente, seja lá o que for, um vulcão em erupção, isso é uma catástrofe, é a produção dos efeitos desse evento natural, ok? Esse termo foi emprestado para tentar descrever o que aconteceu em 48, mas, por alguns autores, esse termo permaneceu representando a catástrofe como se fosse um fenômeno natural. Não no sentido de naturalizar a questão, mas no sentido de aprisionar no tempo esse evento. Tentar ser mais claro aqui. Se você entende a catástrofe como algo que aconteceu e depois foi solucionado, a catástrofe ficou, a Nakba ficou lá em 48. O fato, Carlos Alberto, é que a catástrofe que ocorreu com os palestinos em 48 é uma catástrofe continuada. É uma catástrofe que não teve fim. E olha como é interessante o modo como... Porque quem primeiro traz essa questão do debate sobre a Nakba, enquanto catástrofe continuada, foi o Eduardo Said nesse texto, chama Literatura em Prosa e a Prosa Árabe pós-48. Não está traduzido para o português, ok? Quem tiver interesse talvez tenha que buscar na edição original dos Estados Unidos e a inglesa. Eu acho que a espanhola tem a obra completa. Ali ele propõe a seguinte reflexão: os palestinos vivem uma catástrofe continuada, uma catástrofe que apenas começou em 48 e que continua até os dias de hoje. E você ofereceu a chave para entender isso quando você fez a sua apresentação aqui da catástrofe, da Nakba. Ou seja, isso continua acontecendo até hoje. As chamadas forças de segurança israelenses continuam produzindo a Nakba para os palestinos. Agora, qual foi o efeito da Nakba para os palestinos? A suspensão do tempo. Então, o tempo é suspenso. Porque você vai ler, por exemplo, no O que lhes restou, os dois personagens, as duas personagens, desculpe, a Mariam e o Hamid, eles repetem uma coisa que é o que significa, e veja, isso está falando em 63, hein? O que significa a catástrofe continuada. Eles repetem a seguinte expressão: tudo para o futuro. Tudo para o futuro. Ou seja, nosso presente foi sequestrado. Os palestinos são obrigados a viver num presente estático, num presente suspenso, na verdade, desculpe, não é estático, é um presente suspenso.
Então, eles não vivem o presente. A literatura palestina dá conta de refletir sobre isso na figura do Kanafani e na figura do Mahmoud Darwish, só para citar dois. Então, o Mahmoud Darwish, na poesia, vem pensando essa questão do tempo suspenso, né? Então, a Nakba, eu quero só acrescentar à sua descrição da Nakba essa questão que talvez não entre no debate, que é, imagine uma catástrofe que não para desde 1948, que ocorre desde 1948 até os dias de hoje. Gaza é o exemplo vivo disso, percebe? Isso me remete a uma frase do George Orwell, do livro 1984. Sim. Quem controla o passado, controla o futuro. Quem Exato. controla o presente, controla o passado. Quem controla o presente em Gaza? Pois é, são os sionistas que controlam o presente e arquivam como querem e apagam a memória do modo como querem, percebe? Agora, qual é a forma de resistência que os palestinos encontraram em resposta a isso? Além a resistência na forma da existência. Então, eles existem. E eles existem e manifestam a sua existência por meio da arte. Então, você vai encontrar na figura de artistas palestinos, não só da literatura, refletindo sobre a própria existência, manifestando a própria existência. Então, eu vou te dar um exemplo de um artista plástico que esteve aqui no Brasil, que a gente trouxe por essa plataforma chamada Beit 21, chamado Abdurrahman Katanani. Ele nasceu nos campos de refugiados, no campo de refugiados de Sabra. Ele e o pai dele. Então, ele é a segunda geração de nascidos no campo de refugiados. O avô dele é quem foi refugiado da Palestina, se instalou em Sabra, e é uma pena que pouca gente conhece o Líbano, que está diretamente ligado a essa questão da Nakba, porque os resultados foram respingar também no Líbano. E nesses campos, o campo, para quem não sabe, foram os campos bombardeados em 1982, que houve um massacre, e para quem é da minha idade sabe, porque a imprensa não conseguiu evitar noticiar o massacre de Sabra e Shatila em 82, assim, onde até animais foram sacrificados, né? Até burros, cavalos foram mortos, cachorros foram mortos por um bombardeio que matou milhares de pessoas nesses dois campos. Ele nasceu lá, e como é que ele opera com a obra de arte dele? Ele é um artista plástico, ele é um escultor. Ele trabalha com as ferramentas, com os materiais que tem nos campos. Por exemplo, lata de petróleo. Então, lata de uma multinacional dos Estados Unidos que vende petróleo. Ele usa como matéria-prima para o seu trabalho. Arame farpado. Ele usa o arame farpado como um aliado para expressar. É dele uma ilustração que é uma criança pulando corda com arame farpado? É dele mesmo. Você conhece, então? Sim. É dele mesmo. Não ligava o nome a ele. Esse aqui é um trabalho dele, que é uma espécie de... Ele opera com um arame farpado como se fosse um aliado. Só descreve isso, Ahmed, para quem estiver só no podcast, o que é isso? Isso é um cesto, de alguma forma, que tem uma serventia de carregar coisas, por exemplo, um balaio. Né? Feito de arame farpado. Feito de arame farpado, que imagine, é um material de opressão, um material que o oprime, né? Que o impede de ter um contato com o mundo fora dos campos de refugiados. Mas ele vai lá e o toma como aliado. Tem um significado enorme tudo isso. Quer dizer, eu só estou dando esse exemplo para demonstrar a capacidade que o palestino tem de lidar com essa catástrofe. E isso é o que mais afeta os sionistas. Porque o sionismo, um dos projetos do sionismo é produzir um inferno na vida dos palestinos. E isso não é só em Gaza, não. Isso é em todos os lugares, de Jerusalém Oriental até West Bank, até a Cisjordânia. Quer dizer, e os palestinos... Até nas universidades americanas. Não, onde estiverem palestinos é um inferno para eles. E não adianta, eles não conseguem. Os palestinos levantam... Tem uma imagem muito trabalhada pelo professor Geraldo Campos, que é: o palestino é capaz de, depois de um bombardeio,
espera a poeira baixar, vai lá entre os escombros, encontra a sua panelinha de fazer café, sopra essa panelinha, põe água, esquenta o café e toma o café no meio das ruínas. Isso deixa os sionistas malucos, porque assim, não adianta, os palestinos não vão arredar o pé dali. E aí a gente volta para o Kanafani. O Kanafani era uma figura, o Ghassan Kanafani era uma figura que nunca se perdoou por ter saído da Palestina. Veja, ele não tinha como... Era uma criança. Era uma criança, tinha 12 anos, mas mesmo assim, ele achava que... Isso é um dos seus biógrafos é quem comenta. Assim, ele achava que ele não se perdoava. Ele falou, não, eu tinha que ter ficado lá e lutado. É um ressentimento com ele mesmo. Com ele mesmo. Então, tanto é que no Homens ao Sol, um pouco disso está colocado ali. Né? Assim, ele condena os palestinos que vão buscar uma vida fora da Palestina. Ele acreditava que os palestinos tinham que permanecer e lutar e pronto. E ele não conseguia. No livro, não sei se proposital ou não, os 3 acabam punidos, né? Veja, e é o que é mais interessante. Ele foi transformado em livro com o Kanafani, em filme, com o Kanafani em vida. Olha, fala essa história, Homens ao Sol, o que é? Lamento, gente, você não leu, é um spoiler, pula, mas... Mas tem que dar o spoiler mesmo? É o seguinte... Não dá. Não, eu não vou chegar no ponto. São 3 figuras saídas da Palestina de 3 gerações diferentes. Um jovem adolescente, um homem maduro e um homem idoso. Então, o Kanafani dá conta a questão geracional toda. De todas as gerações. Tá? Então, assim, que é um debate, inclusive, que o cinema palestino tem tratado, percebe? Porque uma das estratégias do movimento sionista é eliminar aqueles que foram... deixar o tempo eliminar aqueles que foram testemunhas e que viveram 48 e lidar com a juventude que está vindo. São novas gerações que não aguentam a vida, que é um inferno na Palestina, e é uma estratégia que eles montaram, e não estão conseguindo. O Kanafani se dá conta disso, já em 63, percebe? Então, são 3 figuras que fogem, escapam da Palestina e vão em direção ao Kuwait. O objetivo final deles é chegar no Kuwait, porque era um lugar com um alto índice de construção civil. O Kuwait estava investindo pesado na construção civil e os palestinos estavam indo em busca dessa nova condição, uma melhor condição de viver numa região que é a região do mundo árabe, né, onde eles não teriam dificuldade com a língua. Então, são 3 gerações que saem da Palestina, se instalam, chegam no Iraque, que faz fronteira com o Kuwait, e aí vão buscar figuras ou pessoas que os transportem para dentro do Kuwait. É muito parecido com o que acontece com os coiotes, né? A figura do coiote na fronteira entre México e Estados Unidos, né? São aquelas figuras responsáveis por transportar esses refugiados, esses migrantes que querem entrar no Mediterrâneo mesmo, né, para ficar mais perto. Pronto. O que a gente está verificando ali é que essa figura do coiote é importantíssimo para transportar esses palestinos. Eles não conseguem chegar no Kuwait, por isso que eu não queria dar o spoiler, porque não vamos parar. Esse me avaliei aqui, seria cruel demais. Enfim, você fica me provocando, eu vou falando demais, você tem que me conter aqui. A ideia é exatamente essa. Bom, tem o outro livro dele que, para mim, é o preferido por enquanto, que é O Retorno a Haifa. E 2 coisas que me impressionaram ali. Eu também não vou dar spoiler, não, mas você pode contar a trama principal ali, mas conversando com você, algo que eu não tinha me dado conta na leitura, que é o cinismo da mulher que está na casa que era do casal. A Mariam. Mais ou menos. Israelense, né? A israelense. Se você Isso e tal, mas vamos lá. O que é o Retorno a Haifa? Então, deixa eu começar contando como eu cheguei ao Retorno a Haifa, ok? Aquele mestrado que eu ia fazer na USP, eu não fiz. Eu abandonei.
por conta de necessidade de trabalho e tudo, não dei conta. Em 2015, um amigo meu, 2014, um amigo meu, que é professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que é o Murilo Meiri, professor de História, me liga falando assim, cara, eu estava conversando com a Graziella, estou sabendo que você tem uma novela do Canafani traduzida. Eu falei, eu tinha feito isso para o meu mestrado e tal. Ele falou, cara, vem fazer mestrado comigo aqui. E aí eu fui fazer mestrado na História Comparada. E aí eu achei por bem, meu tema de mestrado seria verificar em que medida a literatura do Canafani foi impactada por um evento histórico importante, que foi a Guerra dos Seis Dias, em 1967. Como isso impacta na obra dele. Esse foi o tema do meu mestrado. E aí eu falei, bom, então eu tenho que verificar uma obra posterior o que lhes restou. Aí eu comecei a traduzir o Retorno a Haifa, porque aí eu queria submeter essas duas obras à minha pré-teoria, tese, por assim dizer. Então eu comecei a traduzir e fiquei impactado juntamente com um professor, que é o professor Abdo, que enquanto me ajudava a fazer a tradução, Carlos Alberto, o cara enlouquecia. O cara falava, cara, eu não conheço esse trabalho, ele é libanês, ele é nascido no Líbano. Eu não conheço esse trabalho, ele escreve bem demais, esse cara é maravilhoso. Eu falei, pois é. Então, eu concluí a tradução ainda sem intenção de publicar, ainda só voltada para o meu mestrado. E concluí o meu mestrado a partir daí. Bom, era só um preâmbulo aqui de como eu cheguei a essa obra. Cheguei a essa obra porque ele também foi transformado em filme e era uma obra muito comentada pelos comentadores do Canafani. E aí, quando eu fiz a leitura, eu fiquei realmente muito impressionado. Ela é publicada em 1969 e, pela primeira vez na obra do Canafani, você tem a figura do judeu humanizado. Porque o judeu, na literatura árabe, sempre foi, de alguma forma, diferentemente de como a literatura sionista tratava o árabe, né? O árabe sempre estava mudo, ele não era nominado pela literatura sionista. O árabe era chamado de árabe apenas. Em alguns casos, nem de árabe ele era chamado. No caso da literatura do Canafani, a figura do soldado israelense, por exemplo, é chamada de soldado israelense, mas ele tem humanidade, né? Porque ele teme a morte, ele vai no confronto com o Canafani no meio do deserto, e demonstra as suas fraquezas e tal. Nessa obra, a Miriam, é uma figura que questiona o que eles estão fazendo ali. Por isso você chamou de cinismo. Ela questiona, ela diz, ele conta nessa novela que quando ela chega em Israel em 1948 com o marido, ela vê uma cena que a coloca, que põe uma dúvida na cabeça dela. Fala, será que a gente está com um projeto humanamente correto? Porque eu vi uma criança, o braço de uma criança, para fora de um caminhão onde corpos eram jogados. Então, ela começa a questionar a presença deles. Ela diz, inclusive, no diálogo que eles têm, no final da novela, que ela nunca se sentiu à vontade naquela casa. Ela sabia que aquela casa não era dela, e que tinha dono, e que tinha alguém que era proprietário daquela terra. Então, o que você tem nessa novela é a primeira vez que a figura palestina não é uma... israelense, ou, no caso, judia, porque ela ainda não era israelense, né? É uma figura que questiona, que problematiza as coisas, que não faz uma defesa cega do movimento sionista, do projeto sionista na Palestina. Mas dá um resuminho do que é o Retorno a Haifa. Tá. Para quem não leu, é um casal que vai, volta... É o seguinte, é um casal que vive em Ramallah, ok? Na Cisjordânia. Na Cisjordânia. E eles vão, no trajeto que eles vão... Porque em 67, depois da guerra, chamada Guerra dos Seis Dias, há uma abertura para que os palestinos que estão fora do seu território, fora de suas terras, voltem às suas casas e possam pegar
objetos, visitar parentes que permaneceram Então, e tal. mas volta um pouquinho. Eles moravam lá e foram obrigados a sair e largaram as casas, os seus pertences. E Então, só muito tempo depois puderam voltar. O que aconteceu com as casas que eles moravam? Então, eu estou seguindo a lógica da novela, né? Porque na novela ele não declara isso no início. Ele vai contando essa história no trajeto que eles estão fazendo de Ramala para Haifa. Então, você vai descobrindo que eles moravam em Haifa, por isso que é um spoiler, não tem jeito. Eles moravam em Haifa antes de 48, e eles foram expulsos de Haifa pelas forças sionistas que os jogaram em embarcações que saía de Haifa, que era uma cidade importantíssima para o projeto sionista, importantíssima. Haifa era um dos principais portos de saída de produtos agrícolas, sobretudo, que era a produção de laranja, que era muito, muito forte na Palestina, e de azeite, né? Então, a Haifa era fundamental para a coisa. Então, eles expulsam os palestinos que viviam em Haifa e eles se deslocam e vão acabar em Ramala. Em Ramala, eles resolvem, então, aproveitar esse período de abertura para ir visitar a casa. Só que o casal entra numa discussão, e na viagem que eles estão fazendo, eles estão discutindo ali. Ela querendo muito ir, e escondendo... Não vamos mencionar o que tem lá na casa de mais precioso. Não. Exatamente. Ela querendo muito ir e ele tentando evitar. Ele falou, mas aí chega um momento que ele também queria ir. Né? Ele também queria saber o que se deu ali com a casa e com o que estava na casa. Até que ele chega na casa, e aí o que é legal que não se resume apenas a esse argumento, a esse roteiro. Esse argumento é o seguinte, ele vai passando por outras regiões, e aí ele visita outras figuras que estão na memória. E essas histórias vão, de alguma forma, vão montando um quebra-cabeça que vai se concluir no final da novela. E aí, isso demonstra que, de alguma forma, ele está dialogando com a literatura ocidental. Porque o Ricardo Pilha, numa novela, num ensaio que ele escreve, se chama Laboratório do Escritor, ele diz: a literatura ocidental, ela se define por sempre contar duas histórias, uma que está chapada e a outra que está omissa. E ele está fazendo isso. Ele está contando uma história que está em primeiro plano e vai contando aos poucos uma história que está escondida ali no final. Aí o Ricardo Pilha ele desenvolve isso contando como é que o Edgar Allan Poe contaria essa história. Ele usa um argumento do Chekhov. Diz assim, um homem... Desculpe, é que eu não sei agora como é que eu volto aqui, porque eu não estou conseguindo. Não, você está aqui, estamos falando. É que eu não... Bom, deixa eu ver aqui. Alô? Você está me ouvindo? Estou te ouvindo e vendo. Eu não sei onde é que foi parar aqui. Ah, agora já sei. É que está na... Está me vendo? Não, putz, tomara que... Não, mas eu estou te vendo. Vai falando aí. Deve ter reduzido a aba ou está numa aba a mais. Pronto, ou deixa eu ver aqui. Aquele comando que aparece tudo que está na tela. Rapaz, eu não estou conseguindo encontrar mais. De qualquer forma, eu vou continuar falando aqui. Sim, eu estou te vendo. Você vai editar isso, não é? Sim. Tá. Então, o que eu acho que a gente pode fazer é uma nova... Porque eu não estou conseguindo... Sim, eu vou fechar essa e vou mandar outro link. Pô, desculpe, meu amigo. Não, imagina. Peraí, vou concluir aqui, hein? Vai. Então, vamos lá. Aquele retorno à Haifa, então, é a história de uma revisitação. Exatamente. O título consegue dar conta disso. Eles estão retornando, fazendo esse trajeto de Ramala até Haifa. E nesse trajeto, eles vão passando por algumas regiões, alguns locais que, de alguma forma, o autor consegue dar conta de contar a história a partir desses pontos geográficos, né? Mas é preciso que o leitor tenha um conhecimento maior se ele quiser enxergar isso.
Mas o fato é que eles estão visitando a memória quando fazem esse trajeto. E até chegar a Haifa, é disparada a memória das duas personagens, do Said e da Safia. E antes de chegar a Haifa, eles passam pela casa de pessoas conhecidas que, de alguma forma, conta também a história do processo da Nakba. Né? Figuras que são importantes para essa configuração, né? Para como ele estrutura a novela, de modo que, de alguma forma, disparam a memória desses dois autores, que vai se concluir ao final da novela, e aí você entende por que essas figuras aparecem nesse trajeto. Ao chegar na casa, eles encontram a casa ocupada por uma figura, uma pessoa que vinha da Europa em 1948, e aí, ao longo desse processo de contato entre os dois, o narrador vai esclarecendo, vai deixando claro quais foram as circunstâncias que levaram essa figura, que é a Miriam, que é uma judia europeia, a se instalar naquela residência, naquela casa. E até chegar no final da novela, em que um fato surpreendente ocorre, e aí a verdadeira razão que os traz a essa viagem é revelada, né? E eu não vou contar aqui, porque eu acho que é um impacto mais interessante que o leitor vai ter quando toma ciência disso. Agora, o que de alguma forma orna esse roteiro, esse argumento, é que a grandeza e a riqueza literária do autor. Porque no fluxo de consciência dessas duas personagens, as coisas vão começando a se revelar, e a reflexão que o próprio autor faz da condição dos palestinos vivendo no território ocupado se revela a partir do diálogo entre as personagens e nesse fluxo de consciência. É impressionante a maneira como o Hassan Kanafani consegue antecipar certos debates, por exemplo, de que a luta palestina não é mais uma luta por territórios. A luta é por uma ideia de liberdade, por uma ideia de soberania, por uma ideia de decência, de correção. Tudo isso somado é o que revela, o que diz respeito à causa palestina. E esse como é que debate, você mata uma ideia? Como é que você mata uma ideia? Exatamente. Talvez fosse essa a lição que o militante Kanafani estava oferecendo por via da sua literatura. Quer dizer, não há como matar uma ideia. Então, a ideia, de alguma forma, vai conseguir resistir a tudo isso, porque eles não conseguirão matar essa ideia, e a personagem central, que é o Said, um deles, né, dá conta de revelar isso. Se você se lembra das palavras finais dessa personagem, você percebe que ele dá conta de revelar isso aí. Retorno a Haifa é definitivamente uma novela muito comovente, muito comovente. Ele toca, ele consegue realizar aquilo que ele pretendia, que é chamar a atenção para a condição dos palestinos por via de uma escrita muito bem construída, de uma estrutura literária muito bem pensada e que de alguma forma nos deixa evidente da qualidade literária desse autor. Esse livro é de 69? 69. Publicado em 70, mas ele foi escrito em 69. Acho que a conclusão dele foi em 69, mas em 70 que ele é publicado. E o Ghassan, ele morre em 73? 72. 72. Conta esse episódio. É o seguinte, ele vivia em Beirute por insistência do George Habash, né? O George Habash tinha insistido para ele, falou, olha, o negócio é o seguinte, venha para Beirute, porque Beirute é o foco de onde se irradia toda a luta palestina. Na diáspora, claro, né? Porque essa luta palestina no interior do território palestino permanece até hoje, né? E aí ele cede e vai viver em Beirute, se casa com a Anne Kanafani, tem 2 filhos,
e tem o seu escritório e sua oficina de trabalho ali na região, e ele tinha uma sobrinha de quem ele gostava, ele amava, ele gostava muito, era uma espécie de interlocutora, e a Lâmia, e ela morre junto com ele. O Mossad, sabendo onde ele estava, planta uma bomba no seu automóvel, e uma bomba que tinha capacidade de derrubar um quarteirão inteiro. Tamanha a vontade que eles tinham de matar esse autor. Em cima da hora, a sobrinha pede para ele uma carona. Ela tinha 16 anos. E naquele momento ela fala: "Pô, você está indo para tal lugar, eu quero uma carona." E ela vai com ele, e o carro explode quando ele dá a partida no carro. Israel assumiu? Assumiu, o Mossad assumiu. O Mossad assumiu o argumento é sempre falacioso, né? O argumento foi de que ele era o responsável por um atentado que tinha ocorrido contra a população judaica em uma região, e que a Frente Popular tinha reivindicado. Mas isso é balela, eles tinham já a intenção, já estavam projetando esse atentado há anos. E o funeral dele foi talvez o funeral mais significativo do mundo árabe depois do Nasser, depois do Gamal Abdel Nasser. 2 anos antes, o Gamal Abdel Nasser tinha morrido, e houve uma comoção no mundo árabe exagerada, por assim dizer, mas do Kanafani só se compara com o funeral do Kanafani. Do Nasser. Porque ele era muito bem quisto pelo leitor e pelo povo árabe em geral. Então, se você chega hoje na Palestina, todos os escritores, de alguma forma, são interlocutores, tem o Kanafani como interlocutor, todos os escritores. A população o toma como definitivamente o herói nacional, porque ele dedicou a vida inteira a isso, não abriu mão e não quis saber de outra coisa. Ele tinha chance de se locomover para onde quisesse, ele preferiu permanecer e lutar pela causa. Você diria que ele hoje é uma ideia? Ele hoje é uma ideia. Eu acho que os seus livros, de alguma forma, eu nunca tinha pensado nisso, mas eu acho que os seus livros, de alguma forma, trazem reflexões e debates e sugestões para pensar que talvez ainda não tenham se esgotado. Existem alguns temas que talvez a gente vai encontrar daqui a alguns anos já tratados na obra do Kanafani. Então, de alguma forma, eu acho que é isso, você tem razão. Ele é hoje uma ideia e que permanece, né? Isso não é só palestino, eu garanto para você. Todo leitor da literatura árabe, todos os leitores, têm o Kanafani em grande estima. Um ponto que eu queria tocar, mas não sei se é algo que você se debruça, teria condições, pela complexidade e pela sensibilidade também, que é o Hamas. Conheço, enfim, várias pessoas e tal, e você começa a falar sobre o que está acontecendo lá, e sem você mencionar Hamas, as pessoas te acusam. Você está defendendo o Hamas, mas a única pessoa que mencionou Hamas aqui foi você. A gente está falando de outra coisa, mas existe uma narrativa e uma construção de coisas que é inacreditável. Né? Você falar em defesa da vida é como se você estivesse defendendo atos terroristas, o que não é verdade. Então, assim, é muito complicado estabelecer um diálogo quando está todo mundo tão contaminado com esse troço. Às vezes eu vou conversar com as pessoas, a impressão que eu tenho é que ela acabou de ler o site do exército israelense, do IDF, e veio para uma conversa, porque assim, um descolamento da realidade impressionante. Né? Então, eu não sei, você se debruça, você reflete, porque é difícil. Ninguém está querendo separar as coisas, quer botar os palestinos no mesmo balaio. Ah, não, vocês moravam em Gaza, então vocês são todos terroristas porque vocês votaram no Hamas e eles se elegeram, então todo mundo é culpado. Então, é como você tem um morro, uma favela controlada por uma certa facção criminosa, eu vou entrar lá e matar todo mundo
porque tem 5 caras da facção escondidos naquele lugar. Então, isso justifica qualquer coisa, que é o que acontece hoje, né? Olha, essa é uma tática que ficou mais evidente na invasão do Iraque. Né? Mas é uma tática que ao longo da história da ocupação do território palestino, tem sido utilizada pelas forças israelenses. Né? Não sei se você se lembra, você era menino na época, quando houve a invasão do Iraque, e uma frase ficou muito marcada do George W. Bush, do filho, que é: ou você está conosco ou está contra nós. Isso é uma tática... 91, eu já tinha 21 anos. Exatamente. Essa tática Israel é pródiga em utilizar. Então, isto posto, que fique claro aqui, né? Assim, eu vou colocar minha opinião sobre essa questão. O que nos ajuda a pensar essa questão é o contato com o povo palestino, com gente de lá de dentro. Então, por exemplo, os cineastas, os irmãos Nasser, não sei se você já assistiu algum filme deles, eles tiveram filmes em cartaz aqui no Brasil, um chamado Degradê, se não me engano, a HBO tinha esse filme na sua programação, e de alguma forma, uma reflexão muito bem humorada da condição de vida em Gaza. Então, para deixar bem claro, não sei se deveria começar por isso, mas eu posso começar por isso, assim. O Hamas tem um projeto que eu não me vinculo a ele, que é um projeto que envolve um regime teocrático, ponto. Agora, quem tem que decidir o que fazer de sua própria vida é o povo palestino, não sou eu aqui no meu gabinete, num país considerado país ocidental, para dizer o que está certo e o que está errado. Definitivamente não. Agora, eu posso declarar que sou defensor da causa palestina desde que me conheço por gente. E vou continuar, pelo menos enquanto tiver sanidade. Mas eu tenho que reconhecer que meu movimento, minha defesa, aquilo que eu entendo por estratégia, foi pífia perto do que o Hamas fez. O Hamas, bem ou mal, condenando ou não, coisa que eu já deixo claro, eu condeno qualquer ataque terrorista que envolva morte de pessoas inocentes, ainda que nem todo mundo ali é inocente, vamos combinar, ok? Porque num Estado como o Estado de Israel, em que você é obrigado a prestar o serviço militar e você tem aparato jurídico para matar um palestino, por exemplo, você não pode entender essa pessoa como inocente. Mas muitas das pessoas ali, crianças e até idosos que foram vítimas ali, são inocentes. E eu vou condenar sempre qualquer tipo de comportamento como esse. Agora, do ponto de vista de estratégia militar, eles deram um banho. Eles trouxeram a causa palestina de volta. Porque a causa palestina estava completamente vencida. Com os acordos de Abraão, não precisa ser muito inteligente para entender que depois, se os acordos de Abraão fossem levados adiante, definitivamente esquece, não haveria mais causa palestina. A Palestina continuaria sendo uma ideia, mas o golpe seria muito duro, porque ele não teria apoio de nenhum dos seus vizinhos. Ele já não tem da Jordânia e do Egito. Né? Aí, com os acordos de Abraão, os países do Golfo todos estabeleceriam relações diplomáticas e comerciais com Israel. O Hamas deu um golpe nisso. Jogou por terra os acordos. Então, os acordos de Abraão. Então, eu reconheço que a estratégia montada pelo Hamas é condenável, porque gente inocente foi vítima disso, mas foi muito eficaz para o projeto da causa palestina de trazer de volta para o debate. Veja, é a primeira vez que todos falam, nós estamos aqui falando por causa do ataque de 7 de outubro, percebe? Outro dia eu ouvi, tem um podcast que eu ouço com frequência, que é o podcast do jornal Haaretz, que é o jornal de esquerda, né, o jornal mais antigo. Haaretz, né, de Israel. Eles têm um podcast semanal interessante. Aí, numa das entrevistas lá com um judeu, óbvio, que já foi do governo, e ele fala que essa ação
de outubro lá de 22, né? Em 23, 7 de outubro de 23. De 23, um dos mentores daquela operação, um cara que passou décadas preso, e o objetivo dele sempre é assim: vamos sequestrar israelenses para trocar pelos milhares de palestinos que estão nas prisões. Você tem crianças presas nas prisões israelenses. Então, a ação não foi para derrubar o governo de Israel, militarmente não. Eles entraram lá e sequestraram uma quantidade de pessoas que eles conseguiram para poder trocar, e houve trocas em que era 1 por 5, por 20, por 100, né, nessa operação toda. E acaba desembocando nisso tudo que você falou. Então, não, de fato, não foi uma operação militar para subverter, era para sequestrar as pessoas, e hoje estamos vivendo as consequências disso. E aí, qual é o objetivo agora da ação? É tirar os palestinos de lá, né? Porque o que justifica continuarem derrubando prédios? Ah, não, tem uma câmera do Hamas que está filmando a gente, vamos derrubar o prédio inteiro e matar 200 pessoas que estão lá. Olha, tudo que está acontecendo revela o verdadeiro objetivo do sionismo. E aí não existe sionismo de esquerda, de direita, isso é balela. Tudo está sendo revelado nos dias de hoje. Está tudo muito claro. Eles querem a ocupação completa do território e a expulsão completa do povo palestino no território ocupado. Esse é o objetivo. E eles não estão escondendo mais. Não, está sendo televisionado, né? Não, a ocupação será televisionada, parafraseando. E eles também não estão escondendo as suas verdadeiras intenções. Isso está sendo declarado. Assim, não tem mais. Assim, qual país que defende a existência de um Estado palestino? Assim, não existe esse debate aí, não passa por nós. A gente não tem mais isso. Nosso objetivo é expulsar e acabou. E o que eu acho curioso é os países europeus ameaçando agora na Assembleia Geral da ONU, vamos reconhecer o Estado da Palestina. E toda semana, ontem eu vi lá a van der Leyen lá falando, é um absurdo, precisamos parar com o que está acontecendo. Eles fazem o que querem, não tem freios, não tem controle, não tem nada. Então, Veja, de avaliar, afinal, é só Israel ou o mundo inteiro é cúmplice disso? Olha, assim, o mundo inteiro é cúmplice disso e há um silêncio, porque tem um autor dos Estados Unidos que escreveu um livro chamado O Laboratório da Palestina. Laboratório Palestina. Ele é australiano. Ele é australiano, desculpe. Eu tenho esse livro e o podcast da Al Jazeera transformou, tem uma série de TV na Al Jazeera e transformou numa série de podcasts também. Laboratório Palestina. Pode procurar aí no seu tocador favorito, Laboratório Palestina, em inglês. Eu cheguei a ver assim, mas não assisti inteiro não, vi sim. E tem um podcast, que é só o áudio, que é diferente da série para TV. Olha, o que esse autor nos demonstra é que Israel faz o serviço sujo sim, que é servir de laboratório e exportar todos os resultados desse laboratório para os países europeus, por exemplo, para eles lidarem com essa onda de refugiados. Não, e bem antes, né? O livro fala, Israel, veja, a ditadura no Chile, com Pinochet, na África do Sul, eles fornecem armamento, conhecimento, tecnologia. Não, eu só estou chegando nesse ponto que é mais fácil de você identificar, né? Assim, senão eu vou buscar mais atrás lá na história como Israel tem contribuído para a manutenção dos regimes que a gente conhece hoje. O que ocorreu na Europa foi quando o chanceler alemão diz, em pleno genocídio, que Israel tem o direito de se defender, e essa chanceler, a belga, né? Ela é belga, van der Leyen. Van der Leyen. Quando ela diz que eles estão fazendo serviço sujo, ela está declarando exatamente o que acontece. Quer dizer, olha, é o seguinte, nós não podemos romper com Israel porque a gente tem compromissos com Israel. Israel nos fornece toda a tecnologia que a gente usa para reprimir, inclusive, o perigo que pode ocorrer com as invasões bárbaras. Percebe? Então, a Europa agora revelou aquilo que ela teve muito trabalho para esconder ao longo
de toda a modernidade, que ela tem uma tendência enorme para o fascismo. Então, eles revelam, por exemplo, que todos aqueles movimentos de luta contra o nazifascismo, no fundo, foi estratégia. Porque, no fundo, eles nunca se opuseram a esse tipo de regime. Não era contra o regime que eles estavam lutando. Então, assim como eles não vão nunca condenar diretamente Israel, porque interessa a eles que Israel permaneça. O Ocidente, isso que a gente entende como mundo ocidental, isso é leitura que pode ser contestado aqui por qualquer pessoa, mas é a que eu faço. Isso que é a defesa do mundo ocidental como a defesa de um mundo livre é ideologia, isso é balela. No fundo, a Europa mostrou a sua face, pelo menos a Europa ocidental, mostrou a sua face. Sim, olha, Israel, enquanto Israel existir, nós existiremos como hegemônicos. Se Israel deixar de existir, a hegemonia acaba. Então, é um ponto fulcral, é central para a Europa a existência de Israel. Mas isso é um debate que eu deixaria para os cientistas políticos, porque eu não tenho cabedal para isso. Mas eu achei importante mencionar, tudo por conta da pergunta do Hamas, né? Porque está imbricado, né? Uma coisa... Mas, enfim, olha, eu acho que a melhor coisa, Carlos Alberto, a melhor coisa que se tem a fazer é ouvir os palestinos. Os palestinos a maior parte deles que vivem em Gaza vão dizer assim, não, eles nos oprimem, mas quem decide as coisas aqui somos nós. Não são vocês de fora que vão dizer o que é liberdade para nós, entendeu? Assim, a eleição do Hamas, ela revela muito mais do que aparenta. O povo estava descontente com os acordos de Oslo. O que aconteceu foi o seguinte, os acordos de Oslo foram uma traição ao povo palestino. Você imagina pedir para o dominado garantir a segurança do dominador. Foi isso que estava contido nos acordos de Oslo. Assim, as forças israelenses lá, o Isaac Rabin, com essa aparente humanismo da parte dele, que era só aparente mesmo, no fundo humilhou os palestinos. E a população palestina surgiu a intifada. A intifada surge nesse momento, porque eles não viam mais possibilidade de apoiar a autoridade palestina, os caras traíram eles. E aí eles vão votar em quem? A oposição. E votaram no Hamas. E o Hamas foi eleito na Palestina toda. Foi uma manobra feita que conduziu a gestão do Hamas para Gaza. Mas o Hamas tinha vencido as eleições em toda a Palestina. A autoridade palestina tinha perdido. Então, não sou eu a dizer como os palestinos devem reagir a tudo isso. São os palestinos que têm que dizer o que eles fazem da vida deles, entendeu? E eu estou aqui só para apoiar os palestinos. Muito bem, Armed, para a gente ir finalizando aqui, eu queria que você falasse sobre a editora Tabla. Que editora é essa? Como é que ela surgiu? Como é que você se vincula a ela? E qual o papel que ela desempenha hoje no Brasil para a divulgação da literatura árabe, autores que nunca foram traduzidos, e antes havia tradução, mas sempre de uma outra língua, né? Agora traduzido direto do árabe para o português. Você falasse também qual é a importância dessa tradução direta. Olha, a Tabla foi uma grata surpresa, assim, grata surpresa. E é um envolvimento de gente realmente comprometida com a causa, sabe? A Laura e a Carla, que são editoras da Tabla, são pessoas comprometidas com a causa mesmo. A ponto, por exemplo, da Laura, quando pretendeu... Vou só contar rapidamente uma história que, de alguma forma, ilustra o que eu penso sobre a Tabla. A Laura fez uma viagem para o Líbano para conhecer a esposa do Ghassan Kanafani, a Anne Kanafani. Ela foi à Palestina. Ela entrou na Palestina. Ela tomou contato com pessoas da Palestina, porque como ela para ir para o Líbano, se você entra no Líbano, você não pode entrar na Palestina. É assim que funciona. Desculpe, eu passei uma informação errada. Então, a Laura, antes de fazer a publicação, foi conversar com a Anne Kanafani. A Anne Kanafani falou uma coisa para ela que é surpreendente. Falou assim, olha, daqui a 2 anos, ou daqui a 1 ano, quando ela foi, a obra cai em domínio público. Você pode publicar sem pagar direitos. Ela falou, de jeito nenhum. Eu vou publicar agora, que é justamente agora para poder pagar os direitos
do Kanafani, entendeu? Sim, então, assim, eu não vou ser oportunista e esperar um ano para publicar, não. A urgência me exige isso. Então, eu quero começar apresentando esse tipo de figura. E a Laura, muito espertamente, junto com a Ana, perceberam que elas tinham um recurso fundamental, que eram as pessoas que saíam do curso de árabe da USP e da UFRJ. E ela começou, então, a pensar essas figuras, sobretudo a figura da Safa Jubran, que fez grande parte das traduções da Tabla, do Mamed Jarouche, e de outros tradutores, né, do Michel Sleiman, que são figuras que têm o domínio da língua árabe, que já vinham fazendo trabalho de tradução. Então, assim, eu só posso afirmar que a editora Tabla é honestamente uma editora dedicada e vinculada à publicação de literatura dos países árabes e do norte da África. Isso eu não tenho a menor dúvida. Não é oportunista, porque o que você está vendo hoje é muita editora oportunista, né, que nunca tocou num assunto, sequer publicou algum autor que tivesse alguma relevância quando se tratasse de Palestina. No caso da Tabla, não. Ela foi criada com esse endereço, com esse objetivo, que era buscar esse nicho que estava adormecido de alguma forma, que estava esquecido, que era de uma literatura milenar, que é o caso da literatura árabe, por uma causa urgente, que é a causa da literatura palestina. Mas eles não se resumiram a isso, não. Se você entrar no catálogo da Tabla, você vai ver que tem publicação de autores da Turquia, tem publicação de autores do Egito, do mundo árabe em geral. Então, no Brasil, antes você falava em literatura árabe, era As Mil e Uma Noites, né? Só. Que a gente só conheceu As Mil e Uma Noites por via de uma tradução do francês para o português, né? E Exato. Aí a gente entra nessa questão que você levantou, a importância de traduzir da língua árabe para o português direto. É fundamental isso, é fundamental. Se você trai um autor, quando traduz esse autor, você trai duplamente quando você traduz indiretamente, percebe? Então, você é um tradutor reincidente, por assim dizer. Então, a Tabla voltou as suas atenções e se dedicou basicamente à tradução direta. Só um parênteses aqui, tá vendo? Se seu canal me permite, que isso claro. Eu tenho que fazer esse comentário. A tradução das Mil e Uma Noites pelo professor Muhammad Jarouche é talvez a melhor tradução das Mil e Uma Noites já produzida no mundo, porque a pesquisa dele é uma pesquisa de peso. Esses volumes que a gente tem aí publicados das Mil e Uma Noites não é qualquer coisa, não. É uma coisa pesada, forte, que está garantindo a ele um espaço garantido na história da tradução do Brasil. Fechando parênteses, a Tabla, de alguma forma, é a editora necessária. E eu não estou falando isso com objetivos futuros, porque eu não tenho mais intenção de traduzir nada. Tudo que eu traduzir agora vai ser para o meu próprio consumo. Não tenho não vai mais traduzir? Eu tenho hoje dedicado a tradução de poemas do Mahmoud Darwish. E esse se você me permite, esse é outro parênteses que eu tinha que fazer. Talvez Mahmoud Darwish seja o poeta mais sofisticado do mundo contemporâneo, ao lado de alguns outros, assim, mas em termos de sofisticação, assim, para que você tenha uma ideia. Mahmoud Darwish traz, por exemplo, questões nesse diálogo com o Ocidente, questões que envolvem a história do Ocidente diretamente. Por exemplo, quando ele compara a história de Troia com a história de Palestina, ele chega ao Walter Benjamin. Porque o Walter Benjamin diz que a filosofia da história deve colocar sob julgamento a história dos vencedores. Então, tudo que a gente conhece de história é a história narrada pelos vencedores. A gente conhece muito pouco a história narrada pelos vencidos. Por essa via, Mahmoud Darwish tenta alimentar a ideia de que os vencidos têm que ter voz para contar a sua própria história. E aí ele vai a Troia.
num dos poemas que ele dedica a Mahmoud Darwish, desculpe, dedica a Eduardo Said, ele diz: eu defendo o direito dos troianos contarem a sua própria história. Esse é um verso do poema dele. Então, de alguma forma, isso se aplica aos palestinos. Os palestinos devem ter abertura e espaço para contar a sua própria história. De alguma forma, a editora Tabla ela garante isso. Ela facilita a possibilidade de que os palestinos possam contar a sua própria história. Bem, ao longo da conversa você mencionou que nunca tinha pensado em fazer tradução. E agora você está se dedicando a traduzir poesia, que é um universo totalmente descolado da prosa, né? Como é que você transita nisso daí e que você falasse um pouquinho, aí a gente já vai encerrando mesmo, sobre o seu processo de tradução. Você mergulha na obra em árabe e conta com dicionários online, pessoas, como é que é esse processo? Antes da tecnologia que a gente tem hoje, eu não podia contar com a tecnologia de tradução automática, né? Então eu tinha que contar com professores de árabe. Mesmo assim, hoje, contando com toda a tecnologia, eu ainda recorro a amigos que são falantes do árabe para tirar dúvidas. Agora, sem falsa modéstia, eu não tenho condições de traduzir poesia. A poesia é uma coisa que, se assim, trair um prosista ainda é possível. Trair um poeta aí não dá, porque aí você tem que ser poeta. Porque o poeta lida com um desafio que é o desafio da linguagem, da língua. É uma briga com a língua, não só com a linguagem, porque a prosa é uma briga também com a linguagem. Mas o poeta ele briga com a língua. E, eu não tenho a menor condição. Então, eu faço essas traduções muito para mim mesmo. Como é que eu mergulho? Como é que eu faço as minhas traduções? No passado, eu fazia com auxílio de... A técnica que eu usava era, primeiro, o professor tirando dúvidas sobre aquela palavra, sobre aquela construção gramatical, sobre aquela sentença. Depois comparava, eu trabalhei muito com comparação de traduções do inglês, por exemplo, porque as melhores traduções do Canafani estão em italiano. Então eu recorri à tradução dos italianos num momento incipiente, quando a internet estava começando. E aí eu conseguia encontrar, porque não tinha essa coisa de garantir direitos, derrubar publicações, por exemplo. Eu encontrei, por exemplo, a tradução do italiano, do que lhes restou em italiano. E aí eu usei ele como referência para fazer comparativos. Eu levei 10 anos para traduzir o que lhes restou. Claro que não foi aquele negócio de eu me dedicar todos os dias, 5 horas, não foi assim. Mas corrido assim foram 10 anos que até ficar completamente terminado. E ainda assim não estava perfeita, não. Quem me ajudou muito para publicar foi a Laura Di Pietro, que é a diretora editorial da Tabla. E esses últimos você levou quanto tempo para traduzir? Os mais recentes? Então, o Retorno a Haifa, eu acho que eu levei 1 ano, que foi a preparação para o mestrado. Foi bem rápido, assim. Primeiro porque eu já tinha mais manejo de tradução, para mim estava mais fácil, assim. Depois eu consegui encontrar referências em outras línguas para também fazer a comparação, e eu estava com pessoas que me subsidiaram bem, assim. Tanto esse professor, como alguns amigos falantes do árabe, gente que ficava hospedada em casa, e eu aproveitava e falava, vem cá, eu estou em dúvida com relação a essa frase aqui, como é que eu lido essa palavra, se cabe aqui ou não. Então, a minha técnica sempre foi essa, por isso eu não me considero um tradutor, por não dominar completamente a língua original. Agora, o esforço e o trabalho que se dá é quando a gente verte para a língua portuguesa. Aí sim você tem que trabalhar com ritmo, aí você tem que lidar com a escolha da melhor palavra, você às vezes se dá liberdade, considerando o fato de que talvez o autor não goste disso, porque é um pouco como... Eu não me lembro qual autor que eu li que dizia isso, que sempre que estava traduzindo esse autor, é como se ele tivesse sentado ao seu lado, com o dedo em riste, apontando para ele, cuidado com o que você está fazendo.
Eu, de vez em quando, tinha o Canafani na minha imaginação me cobrando e falando, não é assim, não. Não é tão simples assim. Mas você, como tradutor, você tem uma certa liberdade para acrescentar alguma coisa, para trabalhar um ritmo que na nossa língua é um ritmo mais adequado do que propriamente. Por exemplo, te dar um exemplo rápido assim. As vírgulas são usadas de maneira diferente na língua árabe. Então, por exemplo, se você enuncia uma sequência de coisas, por exemplo, eu olhei para aquela casa, vírgula, para aquele espaço, vírgula, para aquela geografia, para aquele mar, tudo intercalado por vírgulas. Na língua árabe, você não usa a vírgula para isso, você usa a conjunção e. Então, eu olhei para uma casa e para o cenário e para o mar e assim vai. Então, esse é só um exemplo bem grosseiro para você entender que na língua portuguesa você tem uma liberdade para criar, inclusive. A liberdade Mas na poesia eu não me meto. Bom, mas nem liberdade poética na poesia? Completa, assim. Olha, mas eu fico só comigo, assim, eu não mostro para quase ninguém, só para os amigos e tal, muito para que eles vejam a grandeza do Mahmoud Darwish, que tem sido minha obsessão, assim. Hoje em Mas dia você não tem ideia de publicar? Tem gente muito melhor do que eu, sem falsa modéstia, realmente. Tem gente que está preparada para isso, para traduzir poesia, que tem estudos sobre poesia. Eu faço isso mais para eu me divertir e chorar um pouco, porque o Mahmoud Darwish é brilhante. Assim, os poemas do Mahmoud Darwish. Eu não sei se você já leu Walter Benjamin. Já Se você li, leu, acho que um ou dois livros dele. quando você lê a prosa do Walter Benjamin é poética demais, assim. Então você vibra enquanto está lendo, assim. O Mahmoud Darwish é a mesma coisa. O Mahmoud Darwish tem umas coisas assim que deixam você arriado, assim. Ele é realmente o poeta do mundo contemporâneo. Vamos buscá-lo então. Ahmed, super obrigado pela conversa. Merece outras, né? Vamos ficar em contato aí para a gente puxar outros temas, porque são urgentes e a gente não pode deixar isso daí. Não podemos deixar que tentem matar as ideias. É verdade. Olha, muito obrigado a você, parabéns pelo trabalho que você tem desenvolvido, não apenas no canal, mas no trabalho ao longo do seu trabalho de pesquisa. Parabéns, eu fico muito orgulhoso de participar do seu canal. Muito bem, estamos juntos então. É isso aí.